O debate de hoje marcará, sem dúvida, a vida parlamentar portuguesa. Com a aprovação desta lei, a Assembleia da República dará um passo decisivo contra a discriminação, tornando possível o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Esta é a única questão que está em causa. Este é o único objetivo desta proposta. Um objetivo muito claro. Uma pequena mudança na lei, é certo, mas um passo importante e simbólico para a plena realização de valores que são os pilares essenciais das sociedades democráticas, abertas e tolerantes. Os valores da liberdade, os valores da igualdade e os valores da não discriminação. É uma lei que se destina a unir, não a dividir a sociedade portuguesa. Unir a sociedade, sim, porque é isso que sucede quando se acaba com divisões injustas e divisões sem fundamento. Esta é uma lei de concórdia e de harmonia social, porque esta lei estabelece uma regra de igualdade que nada impõe a ninguém, porque respeita todas as crenças e convicções, porque salvaguarda a liberdade da pessoa adulta nos seus projetos e nas suas opções de vida. Não é uma lei contra ninguém, nem sequer é uma lei a favor de alguns. Pelo contrário, é uma lei a favor de todos. Que ninguém interprete esta lei como a vitória de uns sobre outros. Esta lei representa a vitória de todos, porque são sempre assim as leis da liberdade e as leis humanistas. O que é próprio de um humanista é sentir-se ele próprio humilhado com a humilhação de outros. É sentir-se excluído com a exclusão dos outros. O que é próprio de um humanista é sentir a sua liberdade diminuída e os seus direitos limitados, quando a liberdade de outros é diminuída e os seus direitos são limitados. É por isso que, quando aprovamos uma lei que vai fazer mais pessoas felizes, é da nossa própria felicidade que estaremos a cuidar. São estes os valores humanistas que orientam esta proposta do Governo. Diz a nossa Constituição: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da orientação sexual. Esta lei cumpre da melhor forma o espírito e a letra do que diz a Constituição, porque estaremos com ela a respeitar a liberdade individual, porque estaremos com ela a promover a igualdade de todos perante a lei e porque estaremos com ela, finalmente, a eliminar uma discriminação. Compreendo e sinceramente respeito os sentimentos de todos aqueles que não acompanham esta mudança, mas quero assegurar aos que assim pensam que esta nova lei em nada prejudica os seus direitos, nem as suas crenças, nem as suas opções de vida. E quero convidá-los a pensar nesta lei como mais uma etapa da já longa história de luta das democracias contra a discriminação, porque é verdadeiramente disso que se trata. Uma etapa que num futuro muito próximo nos parecerá a todos tão lógica e necessária como foram no passado a igualdade de direitos entre os cônjuges, o direito ao divórcio, o reconhecimento legal das uniões de facto e a própria descriminalização da homossexualidade. Os nossos filhos olham-nos incrédulos e com espanto quando lhes dizemos que convivemos até há pouco tempo, até 1982, com a situação absurda e revoltante de considerarmos a homossexualidade um crime previsto e punido no Código Penal. Pois é chegado o momento de darmos aos nossos filhos um bom motivo de orgulho na nossa geração. Uma geração que se vai orgulhar, que foi capaz de reparar as injustiças cometidas contra os homossexuais e de construir uma sociedade com mais igualdade, com mais respeito pela dignidade das pessoas e com mais consideração pela liberdade individual. Esta lei que consagra a possibilidade de celebração de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo repara, de facto, uma injustiça, mas não comete injustiça alguma sobre outras pessoas. Esta lei reconhece direitos a cidadãos a quem esses direitos eram negados, mas não prejudica nem diminui nenhum direito dos demais.
Esta lei abre novas oportunidades de realização pessoal e familiar a pessoas injustamente privadas de tais oportunidades, mas em nada afeta a situação e as opções das outras pessoas. Esta lei alarga um direito civil, mas em nada questiona ou perturba a convicção de quem quer que seja. Esta lei apenas acaba com o sofrimento inútil. Sofrimento, sim, e sofrimento esse que só o preconceito, a intolerância e a insensibilidade permitiram que durasse tanto tempo. Esta é uma lei que honra a melhor tradição de tolerância e de respeito mútuo, que são fundações éticas de uma democracia pluralista como é a democracia portuguesa. O Partido Socialista usou do maior escrúpulo democrático no tratamento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Na legislatura passada, como é sabido, opusemos-nos a tentativas de aprovar uma lei sem prévio debate e sem mandato eleitoral expresso dos portugueses. Depois, inscrevemos no programa que submetemos às eleições legislativas, em lugar de destaque e com inteira clareza, o compromisso de remover as barreiras jurídicas ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Com o seu voto, o povo deu ao Parlamento o mandato que pedimos. E aqui estamos hoje a cumprir esse mandato parlamentar nos seus exatos termos. Este é o mandato que cumprimos, nem mais, nem menos. É, aliás, por isso que a proposta de lei do Governo é absolutamente clara e taxativa ao não considerar expressamente qualquer implicação em matéria de adoção. A adoção é uma questão totalmente diferente do casamento. Na adoção, não está em causa realizar um direito de pessoas livres e adultas. O que está em causa, isso sim, é assegurar o interesse das crianças que cabe ao Estado proteger. E é no exclusivo interesse dessas crianças que compete ao Estado regular o instituto totalmente autónomo do casamento, que é a adoção. Sei que existe também nesta Assembleia uma proposta de última hora, é certo, mas outra proposta, dita de união civil registada. Quero exprimir a minha discordância dessa proposta. Como contrato, o próprio casamento civil não é outra coisa senão isso mesmo, uma união registada. Quando os defensores dessa proposta pretendem que ela tem praticamente tudo o que tem o casamento, só o nome é que é diferente, o que estão de facto a dizer é que a sua proposta até é parecida com a do Governo, menos numa coisa: não acaba com a discriminação. Ora, é verdadeiramente isso que nos separa, porque o nosso mandato é outro. Nós estamos aqui com um mandato claro para acabar com a discriminação. Não estamos aqui para prolongar essa discriminação sobre outra forma, só que desta vez registada com outro nome de família. O que acontece é que essa proposta mantém a discriminação. E uma discriminação tanto mais ofensiva, quando, sendo quase inútil nos seus efeitos práticos, é absolutamente violenta na exclusão simbólica, porque atinge pessoas na sua dignidade, na sua identidade e na sua liberdade. E quero dizer-vos, senhores deputados, em matéria de dignidade, de identidade e de liberdade, eu não aceito ficar a meio do caminho. Os portugueses debateram e sufragaram nas urnas o compromisso que o Governo agora cumpre. O Parlamento tem, portanto, toda a legitimidade para decidir. Mas não quero também ignorar a petição que foi entregue neste Parlamento para a realização de um referendo. Respeito a essa iniciativa, embora discorde dela, mas igual respeito peço pela posição que eu defendo. O mandato popular que recebemos foi um mandato claro para que o Parlamento dê agora este passo contra a discriminação. O que eu acho é que não é tempo para adiar. O que eu acho é que é tempo para que cada um assuma as suas responsabilidades, as responsabilidades para que foi investido. O país, como todo o mundo, vive muitos e difíceis problemas que temos que enfrentar. Problemas económicos, problemas sociais, problemas educativos, problemas orçamentais. Mas, pela minha parte, recuso considerar a discriminação e a desigualdade perante a lei como problemas menores que podem sempre ficar à espera e que nunca é oportuno resolver.
Enfrentar e resolver este problema em nada nos distrai de tudo o resto que também é preciso fazer. Pelo contrário, resolvê-lo faz parte integrante da agenda que assumimos perante os portugueses. A lei que queremos tem objetivos singelos: abrir a todas as pessoas adultas a possibilidade de contrair casamento civil, se for essa a sua vontade comum, sem discriminações. Estou convencido que a sua aprovação honrará este Parlamento. Por isso peço, senhores deputados, a aprovação da proposta de lei do Governo. Faço em nome da igualdade perante a lei. Faço em nome do respeito pela liberdade pessoal. Faço em nome da felicidade e da justiça. E faço, finalmente, em nome da sociedade aberta e humanista que pretendemos ser e que assume a eterna e nobre ambição de nunca desistir de se tornar uma sociedade melhor.